Vamos lá, pessoal. Boa noite a todos, quem chegou um pouquinho depois. Nós vamos iniciar a nossa aula fazendo uma rápida revisão na prova. Olhando as notas assim, vamos lá. Olhando aqui as notas, quase todo mundo foi super bem. Né? Quase todo mundo assim... Prova, me poupe. Oi? Oi. Alguém estava falando alguma coisa sobre prova? Pessoal, tá, vamos lá. Eu vou passar... A ideia é que a gente não ocupe mais que 10 minutos. Passar por estas questões. Tem duas questões em particular que eu queria fazer alguns comentários, que são questões para melhorar o conhecimento de vocês, tá? Então, eu vou passar pelas questões e não vou ler todas elas, porque senão a gente vai levar mais que 10 minutos. Se alguém tiver alguma dúvida sobre aquela questão, eu fiquei com dúvida, ok, aí a gente para e analisa, senão a gente vai em frente, e aí eu vou parar naquelas duas que eu acho que são importantes para complementar a formação de vocês, tá? Então, a revisão que a gente vai fazer da prova, né, é dessa forma. Então, primeira questão, ela aborda produtos cerâmicos obtidos pela moldagem, secagem e queima de argila. Ok, não vou nem comentar, porque era uma questão fácil, tranquila, todo mundo acertou. Então, escória de alto forno, agregado muito utilizado na fabricação do cimento. Pessoal, a escória de alto forno... Jefferson. Oi? Pode falar. Interromper aí. Você está mostrando a prova? Ah, tá, porque não estava aparecendo para mim, não? O Janilton está falando. Ah, tá, estou mostrando a prova. Tá. Beleza, é porque não estava aparecendo, não, mas apareceu, obrigado. Okay. Nada. A escória de alto forno eu já comentei com vocês, né? Então, eu já comentei essa questão, eu coloquei só para lembrar dela. Por quê, pessoal? Porque vocês vão ver muito cimento relacionado à escória de alto forno, tá? Ela se tornou um agregado que valorizou bastante o cimento, tá? Então, vamos pensar só quimicamente por que ela se tornou legal, quimicamente por que ela se tornou importante. Nós vamos estudar em materiais 2 os outros aditivos, mas não custa a gente pegar e tocar no assunto rapidinho, né? Então, este cara aqui, ele contém sílica, ok? Microsílica, sílica no estado assim, pensa em partículas pequenininhas, pequenininhas, pequenininhas. Então, dentro do processo de hidratação ali do concreto, quando ele está reagindo e tal, que ele vai formar a pasta, vai formar o ligante, vai formar o concreto, essas micropartículas ajudam pra caramba. Essa é a função. Então, por isso. A terceira é os índices que correlacionam massa, volume e possibilitam as constantes. Tá, vamos lá, pessoal. Esse aqui só para relembrar. Isso aqui a gente vê em solos, a gente vê em tudo quanto é coisa, né? Esta correlação, tá? E aqui, por que eu coloquei? Só para lembrar vocês, para fazer vocês darem uma pensada, porque nós vamos ter a análise da areia, tá? Algumas coisas a gente ia fazer neste semestre em laboratório, sim, com certeza. Assim como eu peguei o pessoal de tecnologia 1 semestre passado e levei o pessoal de tecnologia 1 para fazer concreto. Ah, não estava previsto? Não, não estava. Mas assim, eu gosto de quanto mais laboratório a gente tiver, melhor. Por quê? Eu acredito que o laboratório ele melhora a qualidade das nossas aulas. Então, semestre que vem, nós vamos fazer muita coisa em laboratório. Mesmo de outro... nós vamos estar com outras disciplinas, ok, mas nós podemos puxar. Materiais 2, nós podemos puxar. O pessoal vai estar em tecnologia 2. Enfim, quando chegar lá na frente, a gente vai dar um jeito.
para vocês irem para o laboratório para verem algumas coisas. Uma delas, e é uma coisa muito simples, é um ensaio muito simples, por isso que eu coloquei esse carinha aqui, essa questão, que nós falamos da nossa amiga umidade na areia. Tá? Nós vamos ver em materiais 2, no traço do concreto e tudo mais, a umidade da areia. A umidade da areia é muito interessante, pessoal. Por quê? Pensa o seguinte, a areia, ela estando molhada, você vai fazer um concretinho aonde? Na betoneira, tá ali na betoneira. O que você vai colocar lá? Cimento, areia, brita e água. É isso que você vai colocar? Beleza. A gente já conversou sobre a questão da nossa relação água-cimento, curva de Abrams, ou seja, quanto maior a quantidade de água, maior a quantidade de cimento, mais caro fica. Beleza. Maior o calor de hidratação, enfim. Então, isso não é uma coisa tão boa assim. Então, eu faço o quê? Controle. Tá? Então, controle. Para ter qualidade no concreto, economizando o cimento, você faz o quê? Controle. Como que é o controle? Tá? Então, eu vou pesar tudo. Vou pesar o cimento, vou pesar a areia, eu vou pesar a brita e vou medir, mensurar em ml, litros, ou seja, unidade de medida de volume para a água. Ok? Pensa na areia. A areia está seca, bem seca. Tranquilo, não deu problema nenhum. Pensa na areia muito molhada, ela vai interferir na água-cimento. E ela muito seca, errado, ela dá problema também. Por quê? Porque você, quando faz o traço, você já está prevendo que existe uma certa quantidade de água presente na areia. Quando essa água presente na areia não está presente na areia, né, você tem um problema. Então, para isso, você faz speed test e teste de estufa para determinar a quantidade de água, ok? E a gente usa estes caras aqui. E é isso que a gente vai fazer lá na frente. Então, por isso que eu coloquei ela. Então, todas as questões foram colocadas, pessoal, não foi pensando assim, eu vou perguntar isso para ver se ele sabe. Porque não sei o quê. Não, eu coloquei na esperança de que meus alunos estão preocupados em aprender e não somente tirar nota. Precisa tirar nota é importante? É importante. Mas não se estuda para tirar nota. Ok? Vocês vão encontrar um monte de gente que passou com média 10 em tudo, desempregado, e vão encontrar um monte de gente que passou empurrado, arrastado, rebocado, e era para fazer em 5, fez em 6, 7 anos, e trabalhando e bem. Então, nota, pessoal, não determina. Professor, é que eu quero fazer um mestrado, um doutorado. Ok, nota é importante. Se não for por isso, esquece. Então, importante mesmo é entender. Esta questão aqui, fórmula das partículas que influenciam as propriedades dos materiais. Aqui, pessoal, era só para aquela revisão básica. Nós discutimos, nós falamos. Então, eu tenho lá lamelar, normal, arredondado, alongado, semi-arredondado. Ou seja, isso está querendo dizer o quê? A conformidade do meu agregado. Tá? E nós falamos sobre o que acontece com cada uma das formas. Eu vou ter maior resistência, menor resistência, né? Então, é este cuidado, ok? As propriedades químicas do cimento relacionadas ao processo de hidratação. Tá? Então, essa aqui, era só para dar uma revisadinha básica e lembrar que a formação do meu concreto ocorre quando eu tenho água em contato com o cimento, depois de 2 horas eu tenho uma reação química. Ponto. É isso que era para a gente recordar. Tá? Era isso aí. A questão da reação de hidratação. Uma reação exotérmica. Ele produz calor, ou seja, libera calor. Era esse o objetivo. Essa aqui da cal, pessoal, eu vou no que interessa. Que isso aqui não estava no livro. Tá? E isso aqui era o que precisava ser complementado. A cal hidratada,
Vamos lá. Cal hidratada, você usa para quê? Argamassa, para assentamento, para reboco, enfim, N coisas, tá? Essa é a função da cal hidratada. A cal virgem. A cal virgem, você usa ela como matéria-prima na indústria, beleza? Mas, em algumas regiões, é bastante comum você fazer o cal fino. Agora, eu quero a participação de vocês. Alguém já ouviu esta palavra? Cal fino, calfinar? Eu não. Alguém ouviu? Sim ou não? Ouvimos, mas a maioria não, eu não vou falar não disso. Tá. Então é assim, tá. Em várias regiões do Brasil, o pessoal utiliza essa técnica de cal fino. Vamos lá. Vocês são alunos de engenharia. Então, no mínimo que eu espero de vocês é velocidade de raciocínio matemático, tá? Então, eu pego lá custo da cal. Eu pego o custo da cal. O quilo, tá? Digamos, o quilo por metro quadrado. E pego lá o custo quilo metro quadrado, a mesma relação de proporção para para a massa corrida, tá? Então, eu pego lá a cal. Como é que é feita essa cal? A cal é feita o seguinte, é misturado na água, ela ocorre reação química, tá? Mistura na água, ela reage quimicamente e ela forma uma pasta, beleza? Forma uma pasta. Então, o custo da massa corrida, vamos lá, ele está em torno mais ou menos material, tá, pessoal? Material, a gente está falando de material. Ele está mais ou menos na faixa, aí vai sair na faixa de uns R$3 o metro quadrado. A cal vai sair algo em torno de 5 centavos o metro quadrado. Ok. Aí tem duas situações. Eu estou numa obra de alto padrão de acabamento. O cal fino não dá este alto padrão. Beleza? Beleza. Só que o que acontece? Vamos lá. Se for baixo padrão, eu posso usar o cal fino direto. R$3 para 5 centavos é uma diferença numa casa aí, vamos lá, de 60 metros quadrados. Por isso que eu falei, vocês são engenheiros. Uma casa de 60 metros quadrados, ela vai dar, na visão de vocês, ela vai dar mais ou menos quanto de parede? Bom, se o professor me pergunta uma coisa dessa, eu vou fazer o quê? Opa, 60 metros quadrados? Então vai ser um 6 por 10. Então, 6, né? 6 por 10. Então, 2 vezes, porque eu vou ter para fechar o quadrado, e 3 metros de altura. Opa, só por fora deu 96 metros. 2 vezes, por dentro e por fora, só as paredes de fechamento externa, tá? 192 metros, fora as divisórias. Então, olhando assim, eu posso dizer, sem medo de errar, que pelo menos eu multiplico por 5, no mínimo por 5 vezes, 300 metros quadrados. Fora a área de laje, que eu ainda acrescentaria mais os 60, né? 360 metros quadrados. Então, 360 metros quadrados. Se eu utilizar cal fino, pensando que é uma simples, né? Uma residência simples, de baixo padrão, que eu posso usar, custa R$18. Se eu usar a massa corrida, que vai dar um acabamento superior e tal, mas a gente só está falando em uma única demão, tá? E a gente sabe que para um padrão superior a gente usa mais de uma demão, você vai ter R$1.080. Então, entenderam a diferença? Então, o cal fino, ele é economicamente vantajoso. Eu utilizava cal fino em alto padrão. Como? Eu aplicava o cal fino reduz o consumo da argamassa, da massa corrida. Ele reduz, cai para 30%. Então, eu trabalhava com as duas opções, me dava um retorno financeiro muito, muito, muito legal. Tá? Eu já vi poucas pessoas, eu vi
fazendo isto, usando a combinação das duas técnicas. Eu já vi um monte aplicar um monte aplicar outra, e já vi também uma terceira via na história, que é aplicar gesso nas paredes. Tá? O calfino seria similar a aplicar gesso. Seria similar, com a vantagem de ele custar muito menos do que gesso. Mas ele substitui ele aplicado como se fosse uma argamassa, ele substituiria ela 100%? Substitui isso considerando 100%. no padrão baixo. Exatamente, substitui 100%. Entendi. Aí no padrão alto não substituiria pelo acabamento, né? Pelo acabamento. Porque Ó, veja só, vamos lá. Vamos colocar os pingos nos is. Tá? Eu estou o apartamento que eu moro seria considerado um de alto padrão. Um apartamento com 1, 2, 3, 4, 6 banheiros, 4 quartos, né? Então, é um alto padrão. E se você olhar para a parede, o acabamento que elas têm, ela é muito similar ao acabamento proporcionado pelo calfino. Não é um acabamento de massa corrida. Tá? Então, eu posso afirmar para vocês que aqui foi utilizado gesso nas paredes com certeza absoluta. Então, só para vocês terem essa noção. Então, a gente está falando alto padrão. Não é alto padrão assim, é alto mesmo, tá? E aí, senão, aí o calfino não consegue atingir. Fora isso, pessoal, ele consegue atingir muito bem. A um custo muito baixo. O problema é mão de obra. Você tem que ter alguém que trabalha com calfino para qualificar o restante da tua equipe. É um material barato? É. Material vantajoso? Sim. Então, era isso que eu queria comentar sobre essa questão, a questão 6. Tá? Questão 7. Principais propriedades do cimento. Eu não vou comentar ela. Tá? Depois eu vou publicar o gabarito. Né? Não vou comentar por quê? Porque está lá no livro. Eu só quero que vocês se baseiem nos 3 pilares. Uma coisa é o meu cimento no estado pó, outra coisa é ele na forma de pasta, e outra coisa é depois ele fazendo o endurecimento e formando a argamassa. Este prédio aqui, é a questão 8 do prédio, comentários sobre a questão 8. A questão 8, a charada da questão 8 estava aqui. Muita gente acertou, quase todo mundo. Ó, eu tenho esse cara aqui. Quem que é esse cara aqui? Osmar, né? Tá aqui o Mar. Adivinha o que esse cara faz? Ele traz a maresia junto com um monte de sulfatos. Ele ataca, tá? Ele ataca o concreto. Ele não ataca somente a ferragem, ele ataca o concreto, beleza? Então eu precisaria do quê? De um concreto que fosse resistente a isto. Tá? E aí eu precisaria também uma complementação, eu poderia dizer o seguinte, opa, eu posso usar um cimento pozolânico, né? É um cimento com escória, um cimento melhorado para atingir resistências mais elevadas. Mas o principal, a charada, era essa, tá? Vocês olham aqui o Osmar, aqui, ó, tá? E pensa, e associa. Opa, esse pega esse. Então, eu preciso proteger. Esse era o objetivo da questão. Esta aqui é a questão do CAP. O CAP, pessoal. Então, aqui está o que nós temos sendo utilizado por norma do DENIT. Então, o CAP, aqueles índices lá, esses caras aqui, eles estão variando conforme o quê? Penetração. Olha lá, ó. Tá? 5 segundos, ou seja, né, a unidade é 1 milímetro, ou seja, se ele é 30 milímetros, então, é um CAP 3045. Ó, tá vendo? Ó?
Todo ele associadinho. E conforme quem? NBR 6576. Ou ASTM. A ASTM é norma americana. Eu não preciso dizer para vocês que a gente segue elas, né? A D5 da ASTM. Então, ou seja, eles são classificados em relação à resistência de penetração. Quanto maior a resistência de penetração, o que acontece? Olha a minha viscosidade. Viscosidade, ó, é outra norma. Mas o que está acontecendo? Ó? Alguém completa a frase ou a gente vai ficar aqui até amanhã. Vamos lá? Presta atenção. Quanto maior, isso é para testar a capacidade de analogia. Quanto maior temperatura, menos viscoso, né? Sim, mas a pergunta era outra. Quanto maior a penetração, ó, quanto maior a penetração, a viscosidade menor a viscosidade. É porque tem menos matéria para atravessar, né? Isso. Aí, era isso que eu queria, que vocês só se ambientassem com a pavimentação. Tá? Era só isso. Essa daqui, qual que era o objetivo desta questão? Era só para vocês verem o seguinte, para vocês pararem, porque assim, vocês são universitários, tá? De engenharia. Então, vocês não podem cometer as mediocridades que todo mundo comete. Concordam comigo? Né? O povo olha e fala, eu posso... Petróleo. O petróleo faz gasolina. Faz diesel. Olha aqui. Gasolina e diesel é 40%, sendo que dividido, tá? Tipo 10, 15% para o diesel, 25, 30% para a gasolina, tá? Então, é isso. E todo o restante de coisas que é produzido é uma gama infinita. Então, petróleo, para com essa ideia, petróleo, gasolina e diesel, para com esse negócio, não é mais, você já tá aí, ó, tá a prova. E mais uma coisa que eu não poderia deixar, né, de explicar a função dessa questão, para explicar para vocês o seguinte. Aqui a gente está falando do quê? Petróleo. Legal. A Petrobras produz petróleo. Produz, é verdade. Só que a Petrobras produz petróleo pesado. Nós temos 2 tipos de petróleo. Dois tipos. Tá? Nós temos o tipo Brent, B-R-E-N-T, Brent, e o tipo pesado. Ok? O tipo Brent, quando você vê cotação de petróleo, o petróleo custa $20, $30, $80, $100. Ele está dando a cotação do Brent. O pesado custa em torno de 10 a 15% mais barato. O pesado não faz essa cadeia. Tá? Quem que está faltando aqui? Bom, se vocês estão assistindo a aula, neste momento, prestando atenção, me escutando, vocês estão segurando um celular ou um computador. E no celular ou no computador de vocês, eu pergunto, porque no meu tem, no de vocês tem plástico? Sim, né? Então, cadê o plástico aqui? É porque esta análise é para Brent, tá? Quando eu vou para plástico, é o que a Petrobras produz, o tipo pesado, tipo daí com plástico. Beleza, pessoal? Então, o que acontece? E qual o maior consumo no mundo de petróleo? É para gasolina? Plástico? Não. Aquecimento. Tá? Aquecimento, professor? Aquecimento. Você mora num lugar que não faz frio, então, né, aí você não pensa no aquecimento. Mas eu tenho na Europa, Estados Unidos, Japão, lá neva, faz frio pra caramba. O que acontece? Eu preciso aquecer as residências. Então, maior consumo é para aquecimento.
Ok? Então, e finalizando, a Petrobras não produz petróleo que dá para fazer gasolina, nem diesel. Então, nós somos autossustentáveis em petróleo. Não, não somos e nunca seremos. Até hoje, né? Porque, professor, amanhã descobriram Brent no Brasil. Daí mudou a conversa, mas até hoje não. Onde é que tem muito Brent, professor? Lá na Arábia Saudita, lá no Oriente Médio, né? Na areia, os caras têm bastante Brent. Aqui não, aqui é pesado. O que acontece, pessoal? O que acontece? Dentro dessa lógica, a Petrobras faz o quê? Ela vende em dólar, óbvio, né? O que ela produz aqui e compra o Brent para abastecer as refinarias e produzir gasolina e diesel. Ok? Dessa forma, pessoal, terminamos a nossa revisão. Eu percebi que o áudio estava aberto de alguém, né? No começo, que reclamou da revisão da prova. Não precisa se manifestar, nem falar nada, mas eu percebi. Entendeu? Oi. Leandro aqui. Não foi eu que reclamei, não, mas aqui, você tem como você mostrar minha prova e saber qual que eu errei? Ou você me manda depois, por favor? Pode, sim. Leandro Mota aqui. Isso, depois você me manda, ou no WhatsApp Você ou no errou e-mail. uma questão. Eu errei, depois só me fala qual que é, por favor. Tá. Beleza, valeu. Ou eu posso mostrar já também. Pode Tem mostrar. problema os outros verem? Não, pode mostrar. Materiais. Está aqui, ó. Vamos lá, Leandro. Leandro, errou a questão 3. Me mostra a 3 aí de novo, por favor. Na verdade, o maior índice de erro foi na 3. Tipo, explodiu nota 9 na prova, tá? A 3 a galera errou e errou com força. Então, vamos lá. Deixa eu carregar aqui, tá? Novamente o gabarito para a gente olhar a 3. Ok, vamos lá. Olha só. A questão 3. Existem vários índices que correlacionam massa e volume dos agregados, o que possibilita a determinação das constantes físicas dos agregados. Tá? Sobre a imagem que podemos afirmar, o volume de vazios é igual à somatória do volume de ar contido nos poros mais o volume de água contido nos poros? Sim. Por quê? Olha só, ele está falando o quê? O volume de vazios. Leia aqui, ó, eu vou ampliar aqui, vou ampliar. Leia, ó, veja para mim este cara aqui. É um VV. Volume do quê? De vazios. Ar e água, né? Água com W de water. Ok? Então, esta aqui é verdadeira. Vamos para 2. Os agregados são formados por ar e sólido. Sério isso? Não vou nem comentar, né? Já viu ar dentro da pedra? Né? Para. 3. A massa de água contida nos poros é igual ao volume de vazios presente nos poros. Sim, mesma coisa. Esta daqui é bem similar a esta daqui. Olha lá, ó. Volume de água, ó, contido, ó. Volume de água, tá? É igual a massa de água, ó. Massa de água tá aqui. Contida nos poros. Olha só. Dando zoom aqui no negócio. Ó, este cara com aquele cara. Beleza? Eram as duas que eram certas.
tá? E a quarta. Aqui é a quarta. O volume de água contido nos poros é igual à massa da água contida nos poros. Não. Não. Tá aqui. 1 e 3. Tá? Então, pessoal, era uma questãozinha meio capciosa. Vocês estudaram isso, na verdade, vocês veem isso em química, ciência dos materiais, eu não me lembro em qual outra disciplina, mas vocês veem isso aí, em disciplinas básicas, tá? Então, eu coloquei só para dar uma relembrada, só para dar uma puxada para ver como é que vocês estavam. Para eu saber como eu vou preparar as aulas no futuro para trabalharmos na questão da experimentação. E eu já vi que estamos mal. Mas tudo bem, nós trabalhamos, eu vou trabalhar isso de uma outra forma para vocês recuperarem. Respondida a pergunta, Leandro? Sim, respondeu, beleza. Valeu. Tranquilo. Então, vamos lá. Pessoal, agora nós vamos iniciar. Eu só vou fazer o seguinte. Só vou parar a gravação.